E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama, bem-vindos aqui ao New Nerd Moriyama. Então gente, hoje continuando, né, o último quadro que foi gravado do Moripop, do estereótipo de mico brasileiro, né? E é um quadro que a gente fala sobre superações, sobre coisas, sabe o nome? Não sei por que veio esse nome, mas tudo bem. E é uma das histórias que eu acho mais legal, que é do nosso amigo Henrique Takimoto, que mais conhecido como Yata, né? E vocês vão ver, é uma história impressionante, a qual uma cueca mudou a vida dele. Então, com vocês, Yata! E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Meu nome é Moriyama, bem-vindos ao canal. Já tô confundindo Moripop, já tá falando New Nerd, né? Moripop! Aqui, eu não vou remixar isso aqui porque ficou legal. Então, estamos aqui no quadro um estereótipo de um mipo brasileiro no Brasil, que é o Yata praticamente, né? Hoje é minha Yata. Aqui temos o Bruno, né? Olá, olá. E aqui escondido temos o Fernando. Ele tá aqui dando apoio contra regras e tudo mais, né? Apoio mortal, é isso aí. Moral. Então vamos lá. Hoje a história, a gente contou já a história do Fernando, contamos a história do Bruno. E agora a história do Henrique, né? O Yata. Então com vocês, Yata! Hello! É isso aí. Bom, muitos de vocês já devem me conhecer como o cara que fica saltitando, cantando, pulando, que faz cosplay, que tem banda, que tem canal no YouTube, que fala piadas esquisitas, às vezes boas, às vezes ruins, mas tem que ter muitas ruins porque senão as boas não tem tanta graça e por aí vai. Só que hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais de um lado que o pessoal não conhece. Vamos contar um pouco da minha infância? Aí vocês vão entender o porquê na linha temporal. É o seguinte, quando criança, o fato de eu ser filho de mãe japonesa e pai árabe já não agradava muito, porque na época não era uma coisa comum. Hoje em dia, na verdade, eu nunca encontrei outro com a mesma mistura, né? Meu irmão mais velho é filho, né, mesma mãe japonesa, só que o pai negro. Ou seja, duas misturas diferentes e difíceis de acontecer. Normalmente o japonês casa com o italiano ou com o espanhol aqui no Brasil, por causa da época da imigração, aquela coisa toda, que era a maioria da época. O ponto inicial dessa história, 1986 eu nasci. 6 anos depois, lá 5, 6 anos de idade, o que acontece? Pensa num garoto que aos 2, 3 anos já sabia escrever e ler, conseguia ler história em quadrinhos sozinhos, interpretava as vozes, brincava com as vozes. Só que é a ovelha negra da família, então não faz mais do que obrigação. Agora, aí o priminho de 7, 8 anos, que está começando a ler agora com 7, 8 anos, alguma coisa bem travado, ele é o superdotado da família. Como é que o que sabia ler com 2, 3 anos e era ovelha negra vai se sentir? Aí já entra aquela coisa, isso aconteceu comigo. A gente estava até comentando aqui sobre algumas situações, dentre elas isso. O fato também de eu sou budista e eu já estudei em escola de padre, já tive briga com o pessoal de lá e tal. Por quê? Queriam me obrigar a seguir a religião deles, achavam que tudo que eu fazia era errado pelo fato de eu não ser católico e dentre várias outras coisas. Acabei sendo expulso da escola pela primeira vez na minha vida. Aí entra aquela coisa, eu acabei indo para uma escola especial. Então tinha pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas com problemas de osso, era osso de vidro que chamam, né? Quando a pessoa se quebra fácil. Tinha pessoas que tinham problemas para falar, tinham problemas para se movimentar, dentre milhares de situações. Era dito até na época que 98% dos alunos eram especiais. Então, assim, o que seria o dito normal, né? Seria as pessoas que, tipo, não têm dificuldade em estudo, etc., mas não se socializam, seriam os 2% normais, né? A escola era uma das poucas que acolhiam mesmo pessoas de todos os tipos, que não se adaptavam em outros lugares. Então, assim, foi curioso, porque eu, aos 12 anos de idade, repeti a 6ª série expulso de uma escola de padres e fui para essa escola. Então foi uma coisa, sabe, aquela mistura, eu não me encaixava em lugar nenhum, só que lá eu me encontrei. O que acontece?
Na anterior, eu era excluído, eu andava com o garoto que todo mundo zoava, a escola inteira zoava, e o garoto que ninguém olhava, tipo, ele era o invisível. Então realmente eu era da turma dos excluídos. Só que era aonde eu me encontrei, é aonde eu conheci mais coisas, é aonde eu realmente tive mais aventuras na minha vida, né? Aí pulando alguns anos, aquela história toda, né, adolescência, tudo mais, aí a gente pega a seguinte situação. Foi falado em vídeos anteriores já de hikikomores, que são os que vivem dentro de casa, no quarto o dia inteiro e tal, né? Praticamente assim, só saem para ir no banheiro, né? Eu tive 2 anos da minha vida que foram assim, inclusive. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Então assim, a minha vida era o computador, a TV e o sofá-cama. Então eu deitava para assistir o filme, ia pro computador para baixar filme ou legendar até os filmes, quando não tinha legenda. Foi quando eu comecei a ser fansuber, inclusive, né? Algumas pessoas devem se lembrar, né? O Troll Fansubs, Perfect Fansub, Perfect Zack, né, no caso, e por aí vai, né? Eu cheguei a legendar até o Kamen Rider Decade pra galera, foi muito legal. Densha Otoko, que é uma novela que lembra muito uma parte da história da minha vida. E aí entra aquela coisa, eu era tímido ao extremo, eu tinha medo, era tímido, tinha muitos problemas, não conseguia me socializar. Qual foi o grande ápice da minha vida ali, né? Porque teve 2 grandes mudanças. Lógico, teve aquela primeira lá de ir para a escola especial e lá eu me encontrei, lá eu me senti normal, né? E todo mundo em volta normal. Me apaixonei por uma garota que era surda, inclusive. O nome dela acabou sendo o nome da minha cachorra que durou 15 anos na minha vida, né? E por aí vai, várias histórias acontecendo, né? Mas o que acabou me salvando no segundo ápice foi justamente cosplay, eventos, o anime, videogame, coisas que realmente estavam ali, né? Então, por exemplo, você me conheceu na época, eu era magro, hoje eu tô gordinho, né? Eu era magro, tímido, tinha uma puta dificuldade com tudo. Hoje não, hoje eu sou comunicativo, eu falo sem parar. Se deixar eu falo 14 horas nesse vídeo aqui sem parar e não consegui nem começar o assunto direito. O negócio que aconteceu foi o seguinte: cosplays. Por que cosplay me ajudou, teatro me ajudou e tudo mais? Quando criança eu queria ser dublador. Só que para ser dublador tem que ser ator, tímido. Como é que eu ia ser ator? Já pensava nisso. Aí eu pensava, não, então vou pro mundo da música, vou tocar guitarra. Só que vocalista faltava, eu tinha que cantar. E como é que eu ia cantar? Eu era tímido. Beleza, boné na cara, jaqueta com 40 graus na rua, eu com jaqueta preta assim, calça preta, pra ninguém ver nenhuma parte do corpo mesmo. Era medo, né? Então assim, eu cheguei ao ponto de, tipo, de manhã pra falar bom dia, eu ficava vermelho pra falar bom dia pra minha mãe. Olha a timidez a que ponto era. Hoje eu tô pelado, abro a porta e o carteiro tá lá. Então é mais ou menos uma diferença muito grande, né, de comportamento. Então assim, a pessoa pode acabar mudando. Essa foi a minha superação da timidez, que é um dos pontos principais, né? Relembrando que 2 meses exatos antes no meu aniversário dos 18 anos, ou seja, estava para sair dos 17, foi quando eu beijei pela primeira vez, porque eu não tinha coragem nem de tomar iniciativa para conversar com uma garota. Então assim, eu era um típico nerd, né? Só que com a diferença de eu era muito magro, eu até era estudioso, mas não tanto, eu preferia mais os videogames, né? Eu tinha a sorte de na frente haviam os nerds, ao fundo era a galera do fundão, os zoeiros. Eu ficava no meio dormindo, mesmo assim eu tirava as notas mais altas da escola e mesmo assim era menosprezado. Por quê? Desde criança o fato de eu ser mestiço atrapalhou, porque a galera os japoneses que conviviam comigo ali eram de colônia, então, não, ele é gaijin, deixa ele pra lá. E a galera que não era japonesa, ele é japonês, deixa lá com os japas. O preconceito já começou desde criança ali. Então você juntava timidez, mais o preconceito da galera, mais assim, aquela falta de socialização e tudo mais. E no final das contas, cheguei em algum lugar. Não é todo mundo que consegue. Por quê? Porque nem todo mundo se arrisca. O engraçado é como que eu fui me arriscar. Lembra quando eu fiz aquele cosplay que me fez o meu apelido? Que era só a cueca com a folha? Pois é, aquele foi o ponto-chave que mudou a minha vida para sempre. Tudo que aconteceu para mim, assim, de grande na minha vida, inclusive conhecer artista internacional, trabalhar com figuração em Globo, SBT, não sei o quê, por causa daquela cueca. Até hoje, ainda é por causa daquela cueca. Então, pode-se dizer que uma cueca pode mudar a vida de um homem. Pior que é verdade. É verdade. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não teria conhecido a galera que me apresentou pra você,
Eu não teria conhecido uma menina que me pediu em namoro num evento, linda pra cacete, inclusive, né? Amiga minha até hoje. Só não vou falar o nome pra não expor, não sei se ela ia querer que eu comentasse sobre, então não vou falar nome, né? Mas é mais ou menos isso. Então, assim, essa cueca foi suficiente para eu conseguir entrar pro mundo da dublagem, para eu ter mais coragem, já que eu tava sem camisa, só de cueca, eu tava muito exposto. Aquilo foi o choque que faltou na minha vida. Pode não ser o mesmo de quem tá assistindo, de outras pessoas que passaram por coisas parecidas ou até piores, mas é um ponto que eu posso dizer, uma coisinha pequena que pode acontecer muda todo o resto. É que nem viagem no tempo. Se você tirar um guardanapo do lado assim, pode ser que aquilo pode mudar o futuro e não existe uma música que ia ser escrita naquele guardanapo, sabe? Meio que assim, é uma lógica diferente. Por quê? Eu já tive depressão e fui hikikomori por 2 anos. Só que, se eu não tivesse tido esse problema, aí entra uma questão curiosa. Eu não teria conhecido todos os filmes e jogos que eu conheci durante esses 2 anos que eu fiquei trancado dentro de casa. Eu literalmente não abria a janela, eu não saía o pé para fora da porta da casa. Então, essa era a minha vida, era o computador, TV, cama, só, né? Então, assim, tipo, se era pra eu ver algum filme, ou eu baixava o filme ou eu comprava e esperava chegar pelo correio, né? Eu não saía de casa, eu pegava pela janela mesmo com o carteiro. Era um negócio meio bizarro, assim, né? E graças a isso, inclusive, aí já entra aquele negócio que eu comentei do Pulgasari, que é um filme norte-coreano. Eu consegui encontrar coisas que ninguém encontrava, né? Na época era impossível, hoje até dá para encontrar algum link, né? Que aí, graças a isso, fui conhecendo uma pessoa ou outra, pegando contatos. Hoje, acho que se bobear, eu vou pro Piauí a pé, encontro um monte de gente conhecida no caminho que já me viu em algum lugar, né? Então, videogame. Há um tempo atrás aí, tipo, há vários anos atrás falaram que não era cultura, algumas vezes falaram que era coisa do demônio, ou que, tipo, videogames violentos é que transformavam as pessoas em violentas. Não, videogames me ajudaram a ser uma pessoa calma e a parar de ser violento até contra mim mesmo, né? Sem os videogames, sem os animes, sem os filmes, sem as minhas coleções. Hoje, será que eu estaria vivo? Será que eu não estaria preso por ter feito alguma atrocidade? Então, assim, quem joga videogame está aliviando uma tensão ali. O videogame pode ajudar. Se você está em depressão, o videogame talvez não ajude tanto. Talvez você perca a vontade de jogar. Assiste filme, assiste anime, é algo que te interesse muito. Se você perde o controle, aí o negócio é psicóloga, psiquiatra, que às vezes podem identificar, ajudam a identificar o problema que você está tendo. No meu caso, eu já fui desde os 7 anos de idade para psicóloga, psiquiatra, etc. Já cheguei a tomar até remédio de tarja preta. Essa é uma coisa assim que, né, tipo, só que o grande problema é, o que eu gostava, que eu queria trabalhar com isso, era dublagem, atuação e música. Artes, nos 3 casos. Quando você é artista, você não consegue trabalhar se você não tiver criatividade nem emoções. Remédio de depressão, tipo, te deixa um zumbi, você não vai ter nenhum pico, e eu precisava desses 2. Então, assim, isso foi uma época que deu uma baixa grande. Aí beleza, mais ou menos lá para 2012, 2013, eu tive uma queda, né? Tipo, meio que quase voltei para a depressão. Foi a época que a psiquiatra mandou eu tomar uns remédios por um tempo. Nessa época foi que eu comecei a perceber realmente a grande diferença quando eu ia trabalhar tomando os remédios, nos dias que eu esqueci de tomar o remédio, como ficava o resultado. E aí eu conversei direito com a psiquiatra e tal, falei, tem como eu tentar sem o remédio? Ela falou, vamos fazer experiência. Começa a fazer nessa velocidade. Primeiro você vai fazendo aos poucos as coisas, vai trabalhando, mas ainda toma o remédio. Depois vai diminuindo a dose, até não precisar mais. E hoje eu tô aqui, né? Participando aqui do canal do Mori. Tenho meu canal também, tenho minha banda, né? Tô até de vez em quando na televisão lá, tocando, cantando, fazendo algumas piadas. Então, aí hoje eu vou cantar uma música em japonês pras meninas, né? Ótimo, vai, canta. Espero que vocês gostem. Jaspion. 抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ石をついた回
Então, a vida é assim. A gente tem que achar o ponto que pode nos ajudar a superar. Para alguns vai ser o videogame, para alguns vai ser uma coleção, para outros pode ser o minimalismo, que é justamente só ter uma mesa, uma cama e uma televisão. Não precisa de muito, né? Inclusive isso aí é um ensinamento budista, né? Tipo, você só é feliz com aquilo que você consegue carregar, porque aí é realmente seu. Então assim, o que um homem pode carregar? Se ele não consegue carregar a TV não é realmente necessária. Aí a gente pula pro Bruce Lee comentando, né? Ó, já pulando um pouquinho de vários assuntos, né? Aquele negócio da canoa, né? Vocês conhecem a história da canoa? Não. Que assim, que você não carrega uma canoa pra vida toda, você carrega a canoa até o momento que você vai usar ela. Você usou ela, não vai precisar mais pra frente, você não vai precisar continuar carregando ela. Vai ser um peso morto. Você passou pelo rio com a canoa, do outro lado você sabe que não vai ter mais rio pelo caminho, continua andando e deixa a canoa ali, alguém pode passar e precisar e usar. Então assim, você só leva pra vida aquilo que realmente é necessário. Se você precisa do tênis, usa o tênis, né? Se você precisa da roupa, usa a roupa. Videogame, por exemplo, não é uma coisa necessária na sua vida. Se não vai faltar pra você, não vai faltar pra ninguém, você pode estar lá usando. Se você falar, eu não vou mais jogar videogame, passa pra quem vai usar. É que nem livro. O livro tem mais valor quando ele é repassado e lido o tempo todo do que quando ele está pegando pó, pegando traças, que aí ele perde o valor, ele realmente não tem um motivo de existir. Verdade. Então assim, a gente tem que encontrar a nossa razão de viver, o nosso motivo. Então galerinha, esse daí foi o depoimento do Henrique Iatá. Para quem não conhece, conheceu, mas eu acho que a maioria das pessoas conhece essa figura. E aí um dia eu conversei com ele e ele me falou, eu gostaria de gravar sim, eu tenho uma história. E aí o que vocês ouviram, né? Uma chance, você precisa de uma chance para mudar a sua vida. E dele foi uma cueca, né? Foi animal a história, adorei a história dele, né? Uma história de vida, de superação. E é isso aí, como tem muita gente que tem uma historinha para contar. Venha para nós, conte sua história. Entre em contato comigo e aí a gente grava e você pode fazer seu relato, tá bom? Então é isso aí, beleza, gente? Não esquece de dar aquele like legal pra gente, se inscrever no canal, que o canal tá começando agora. E de novo, nosso chavão. Não queremos mudar o mundo, não estamos aqui para lutar contra estereótipos, não estamos para lutar aqui contra o racismo, homofobia, nem preconceito. Estamos aqui para dizer, você não está sozinho, nós estamos aqui para te escutar, tá bom? Então falou, gente, tchau!